Meu nome é Ben Martin, eu tenho 32 anos e sou dono de 2 negócios e estou aqui para te explicar um pouquinho mais sobre o Clube do Dono. Por que a gente desenvolveu essa comunidade e como isso pode fazer você gerir melhor o teu negócio. E não só gerir melhor o teu negócio ou a tua equipe, mas também você ter um time, uma empresa mais produtiva e extraordinária. E você, dono, gestor ou gestora, dona, consiga realmente usar métodos práticos para conseguir gerar melhor o teu negócio, gerir melhor o teu negócio, né? E, claro, ser mais produtivo, melhorar o time e você ter uma qualidade de vida melhor também como dono gestor, porque a gente sabe como é difícil isso, né? Bom, o que você vai aprender aqui dentro do Clube do Dono? Você vai aprender sobre gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de finanças, de marketing e de vendas. Então eu vou ensinar metodologias junto com outros especialistas do mercado que a gente vai trazer aqui para a comunidade para te ajudar a entender de uma maneira simples e fácil para você melhorar o teu negócio. E a gente trouxe num formato de comunidade, não de curso, justamente porque a gente acredita que essa troca ela é muito rica. Então a gente precisa ter um lugar confiável para a gente trocar experiências, trocar as oportunidades, trocar as nossas dificuldades, porque é duro ser dono, né? Por mais que às vezes tenha sócio, sócia, ou você tem uma equipe de gestão, você na gestão você não gere sozinho o teu negócio, ou a tua equipe, é importante a gente fazer o quê? A gente trocar experiências, porque a gente se sente sozinho ali, a gente se sente muitas vezes deprimido, mas aqui no Clube do Dono é para a gente conseguir trocar essas ideias, um animar o outro e um conseguir dar bons conselhos para outros, perfeito? Então, além de ensinar metodologias, ter cursos aqui dentro, você vai ter também essa troca maravilhosa com outros donos de empresa. E aí, toda semana vai ter uma aula nova, ou um workshop novo, ou vamos trazer um especialista para você sobre um assunto determinado para algum tipo teu nicho, algum tipo de negócio específico, para ajudar vocês. Além disso, a gente vai ter também reuniões de networking profissional, que basicamente é uma reunião guiada para você apresentar a tua empresa, vender o teu negócio ou contratar um serviço ou um produto dentro da própria comunidade, ou fomentar até indicações. Então vai ser bem legal aqui para você. Bom, existem vários tipos de dono de empresa. Eu quero aqui fazer um jogo aqui com você aí do outro lado, para você ver qual que você se identifica, tá? Existem donos de empresa que eles são extraordinários. Eu não sei se você já ouviu histórias, ou leu livros, ou conheceu donos de empresas extraordinários. O que eles têm de comum no padrão deles? Eles conseguem trabalhar menos, ser mais produtivos no trabalho, eles não ficam no operacional, eles estão mais focados no estratégico. Também eles conseguem montar times extraordinários e manter motivado esses times. Eu não sei se você já consegue fazer isso, mas tem gente que consegue trabalhar só 8 horas por dia. Exatamente. Imagina você, dona de empresa, trabalhando só 8 horas por dia. Existem donos excepcionais que conseguem fazer isso. Também tem um lucro bem interessante para o negócio. Não só faturamento, que a gente sabe que faturamento não é lucro, mas trazer uma lucratividade legal, interessante para o teu negócio. E claro, tomar boas decisões e ter boas estratégias. E ter certeza, ou ser mais rápido, mais assertivo na hora de tomar essas decisões. Esse é o dono extraordinário. E tem outro dono, não sei também se você vai se identificar com esse, mas que ele faz o que exatamente, né? Tem um outro tipo de dono que ele fica só apagando incêndio. Já aconteceu isso com você? Todo dia é um problema novo, você tem que ir lá ajudar alguém ou fazer alguma coisa, você nunca consegue se concentrar no que você realmente precisa fazer. Aí você fica corrigindo coisinhas que estão acontecendo dentro da tua empresa, ajudando gente que não está fazendo o serviço direito, etc. Essas coisas. Não sei se isso tem acontecido com você. Outra coisa que também a gente vê outros donos sofrendo é quando você está ali gerindo o teu negócio, mas está gerindo de uma maneira amadora, no feeling, ou seja, ali na intuição. Você deduziu que tem que ser daquele jeito, você faz desse jeito, tá dando certo e beleza, e não usa uma metodologia, não estudou uma metodologia para aplicar no teu negócio. Então às vezes você fica meio perdido dentro da tua gestão, você não tem uma rotina bem específica ou uma rotina bem lógica ali para dentro do teu negócio. Também tem outros donos de empresa e donos que sofrem com o quê? Andar de lado. O que é isso? Basicamente você se esforçar, tentar crescer
e você vê que, meu, você se esforça, anda de lado, se esforça, anda de lado, se esforça, anda de lado. Então, isso é bem normal. Tem muito dono que acontece isso também, dono de empresa. Outra coisa que às vezes pode acontecer é a equipe estar desmotivada, ou você não vê o dinheiro no final do mês, ou trabalhar muito e tá esgotado, não aguenta mais, não consegue ter um tempo para trabalhar, é trabalho, 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 parece que você virou escravo do seu trabalho. E não está disposto a começar a mudar por ele, porque todo mundo tem que mudar, menos o próprio dono. Eu não sei se você já presenciou isso, ou se você está passando por algum desses problemas, mas saiba que é muito comum, tá? Sabe que isso, a maioria dos donos de empresa, ou ele está do lado daquele dono extraordinário, ou está do lado desse dono sofredor, né? É o dono sofredor. Então, por que um é tão diferente do outro? Porque tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Você acha que isso é dom? Vamos bater um papo sério aqui que quase ninguém fala. Tem gente que fala que é dom. Pô, o cara nasceu pra isso, ele sempre foi esforçado e tal. Mas olha, eu posso te dizer que não é dom. Porque eu confesso pra vocês que eu não tinha o dom de gestão. Eu não tinha o dom de ser dono. Mas eu não tinha metodologia, eu fazia tudo porque o que eu achava que era certo, ou o que eu achava que precisava fazer. Às vezes funcionou por um tempo, pode funcionar para você também, mas a grande diferença entre donos excepcionais e o dono que tá passando por um monte de dificuldades e que parece que não consegue resolver isso, a diferença disso é metodologia de gestão. A diferença disso é entender como as coisas precisam ser executadas, existir um padrão e seguir um padrão para que as coisas comecem a se encaixar de uma maneira ideal. E isso não tem a ver com personalidade não, viu? Cada um tem a sua personalidade, mas são as habilidades que os donos precisam desenvolver, as tarefas que o dono precisa fazer, as tarefas que a gestão precisa liderar ou fazer. Então tudo isso a gente vai trazer aqui dentro do clube do dono. O dono que ele sabe o que ele precisa fazer, ele consegue documentar a meta, ele consegue estabelecer bons objetivos para o negócio, e também para cada membro do time. Ele consegue fazer isso. Ele também consegue alinhar as expectativas e as metas com o time. Aplicar um plano de negócio, de desenvolvimento em cada um deles. Desenvolver uma cultura forte. Conseguir analisar os números financeiros. Ele consegue ter tempo, conseguir gerir a tua agenda, a agenda própria dele. Entender qual é o momento de fazer as coisas. Sentar, planejar e certificar que aquele planejamento está sendo executado. Conseguir delegar, dar feedback, saber a hora de contratar, de demitir. É isso que separa um dono extraordinário de um dono que está sofrendo. De uma gestão que você está ali, meu, você está meio perdido, não sabe fazer, ou até tentou algumas coisas e não conseguiu aplicar. Então essa é a diferença entre um e o outro. O dono e dona de empresa que faz todas essas coisas que eu mencionei tende a ser um dono, uma dona de sucesso, um dono e uma dona extraordinários, diferenciados. Não é talento, é esforço, metodologia, pragmatismo, que é fazer as coisas de um jeito bem planejado, de um jeito bem pautado, bem organizado. Então é isso que eu tô aqui para te ajudar. Agora, o dono que não usa metodologia para gerir o teu negócio, ele tende a ter funcionários ruins, a apagar incêndio todo dia, a não conseguir ter lucro, trabalhar demais e até correr riscos de quebrar, tá sempre no risco de quebrar. Então, isso é gerir sem metodologia, sem você entender como é que o jogo funciona e como que você tem que montar isso, por onde você começa. E também o que acontece, às vezes, por não saber isso, por não cumprir essas metodologias, ou não ter metodologia, não ter processos bem definidos, o que pode acontecer? Pode acontecer de você ou eu, como dono de negócio, não saber se as decisões que a gente está tomando tá levando para onde a gente quer ir. E olha só como isso é grave. Porque às vezes você se esforça, você se mata de trabalhar e aí as coisas não acontecem, você às vezes testa coisas, aprende coisas, põe em prática, mas parece que não funciona. É porque talvez você não está seguindo uma metodologia. Um processo que precisa passar, reformar o teu negócio. Tem uma pergunta bem importante que eu quero fazer para você. Qual é o tipo de dono que você quer ser de empresa? Você quer ser o empresário ou o dono de empresa que é escravo do próprio negócio?
Ou você quer ter uma empresa organizada, produtiva e lucrativa? É claro que a resposta é meio óbvia, né? Claro, todo mundo quer ser o dono de empresa que tem uma empresa produtiva, lucrativa, com um time extraordinário. Todo mundo quer ter isso. Mas é claro que você precisa fazer algumas coisas para mudar a tua realidade hoje. Senão, as coisas não vão mudar. Mas será que o Clube do Dono vai te ajudar? Será que as metodologias que a gente tem aqui, talvez você esteja se perguntando, né, vão te ajudar? Vão realmente agregar para você? Eu tenho algumas pessoas onde a gente deu algumas mentorias e que passou pelo mesmo processo que passou pelo que a gente está ensinando aqui no Clube do Dono e pela metodologia aqui que a gente vai passar para vocês do Clube do Dono, que podem te ajudar a saber se isso é realmente para você ou não. Fala galera, eu sou o Jorge Zamin, eu sou designer de marcas e identidades visuais, mas hoje eu estou aqui para falar sobre o Ben Martin, né? O Ben é um cara que fez parte da minha carreira profissional, é um amigo hoje, é um parceiro de negócios, e muito do que eu sou hoje enquanto profissional eu devo ao Ben. E não foi só isso, ele é um cara que está sempre ajudando, sempre dando dica, a gente sempre tem uma troca de ideia, eu aprendo muito com o senso organizacional que esse cara tem. Isso é coisa de louco, talvez uma das pessoas mais organizadas que eu já vi na minha vida. Tudo tem um procedimento, tudo tem uma organização, tudo tem um porquê de ser. E o mais incrível é que tudo que você pergunta para ele, ele tem a resposta na ponta da língua, né? Então não tem como não aprender com esse cara. Eu sou muito grato. E isso, como eu disse, fez eu ter o meu estúdio hoje, né? Então, bem, independente de quem está vendo isso aí, muito obrigado, irmão. Eu sou muito grato por isso. E acho que é isso que eu tinha para dizer hoje, né? É isso aí, pessoal. Valeu! Bom, sobre o Ben Martin, não tenho nem palavras para poder exemplificar tudo que esse cara já fez por mim, já fez pela minha empresa. Eu que também sou proprietário de uma agência de marketing, lá no comecinho, uns 3, 4 anos atrás, quando eu ainda era sozinho, eu ainda era um freelancer, o Ben Martin estendeu a mão, me deu várias consultorias, várias ideias para poder implementar no meu negócio. Inclusive, ele cedeu para a gente uma planilha de precificação de serviços muito legal que contribuiu bastante com a evolução do nosso negócio para que a gente pudesse precificar da maneira correta e assim não perder dinheiro, né? Realmente precificar da maneira correta, conforme o mercado, conforme os nossos padrões aqui da empresa. E realmente hoje eu olho lá para trás e vejo quanto que o bem contribuiu aqui para o nosso negócio e também para a evolução do Leonardo, né, enquanto profissional, enquanto gestor de empresa. E por conta disso, não tenho dúvidas que esse projeto que o BEM está desenvolvendo, né, de uma comunidade para gestores, para empreendedores, vai ser realmente também um divisor de águas no mercado de empreendedorismo, né, na área de empreendedores. Realmente vejo aí uma transformação que ele vai poder gerar para a gente, para todos nós, proprietários de empresa. Estou aqui hoje para falar um pouquinho da gestão do bem na agência Chá Social. Então, eu estou pouco mais de, acredito que uns 3 meses na agência e eu encaro a gestão do bem como uma gestão transparente. Então, desde o momento que eu entrei, ele deixou claro do que se trata a agência, de como eles trabalham, qual é a cultura da empresa. Então, eu fiquei ciente já ali, já de tudo que eu podia fazer, tudo que era a empresa. E isso faz diferença para mim porque o mesmo tempo que me motiva, eu me inspiro no bem, nesse modo de liderança dele. Então é muito inspirador para mim. E o que eu mais gosto na gestão dele é exatamente isso, é a transparência, a motivação que eles nos dá, a liberdade também que ele nos dá para fazer um trabalho, e também as ferramentas e suporte que ele entrega para que a gente possa realizar nossas atividades de forma mais eficiente. Olá, eu sou Nick Maciel, eu sou designer na Chá Social, e o que eu mais gosto na gestão do bem é a maneira como ele consegue enxergar os nossos lados humanos e ele sabe explorar isso do jeito certo, sempre oferecendo as melhores ferramentas para que a gente possa atingir nossas metas e crescer individualmente
em cada uma das nossas áreas. O que eu mais gosto nisso é que a gente também se empolga e consegue ver até onde a gente pode chegar, o que a gente pode aprender de novo e está sempre buscando conhecimento em todas as áreas que são próximas das nossas. O Ben sempre tem uma maneira de impulsionar a gente com técnicas, com referências, e tudo isso é importante porque ele não enxerga a gente como peões de xadrez, mas sabe explorar nossas habilidades e capacidades. Eu acho que é isso, a gente cada vez mais sente vontade de crescer junto com a empresa, e diferente de todas as empresas que eu trabalhei, na Chá eu consigo ter senso de dono, porque a empresa cresce junto com a gente e a gente sabe disso, porque ele sempre está mostrando para a gente o crescimento no real mesmo. Ele é totalmente transparente em tudo que ele faz. E realmente a gente se sente parte da empresa. Eu acho que é isso. E aí, eu sou o Ricardo, né? Eu sou gestor de tráfego aqui na Chá Social, aquele cara que faz os anúncios. Bom, cara, a gestão feita aqui na Chá, sim, de uma forma muito boa, né? A gestão está sempre melhorando. Eu já estive aqui na Chá um pouco mais no início e eu já tô agora, né? Voltei agora e pude ver que a evolução é constante, né? A Chá está sempre evoluindo e fazendo as coisas melhor. Para mim, ter uma gestão assim me ajudou a perceber o que é prioridade, né? Me ajudou a lidar com os clientes, a ver as coisas com uma visão mais 360 do negócio, né? Então, o meu lado pode impactar o trabalho de uma outra área aqui na agência. Então, ver as coisas dessa forma me ajudou bastante. Bom, e eu gosto da gestão do Ben Martin porque ele está sempre buscando melhorar. E isso, por si só, já faz com que os outros colaboradores aqui na agência busquem fazer a mesma coisa, né? Melhorar também. Então, é aquele famoso dar o exemplo, né? E, além disso, ele está sempre incentivando a gente a fazer mais, buscar mais cursos, se profissionalizar ainda mais na área que a gente está. Ele fala bem direto que a gente precisa melhorar. Isso daqui tá ruim, vamos melhorar. Isso daqui tá bom, continua assim. Né? Então, isso daqui ajuda bastante a gente. Ele te dá segurança para fazer o seu trabalho. E, com certeza, isso tudo me ajudou a evoluir como um profissional. Viu? Como a metodologia acaba ajudando? Então, com certeza, isso muda a vida de um dono de empresa. Isso muda a vida de um gestor, de um líder. Isso muda muito. E eu vou compartilhar com vocês, né, a minha história de uma maneira curta, eu não vou me prolongar aqui não, tá? Antes de eu ter meu próprio negócio, fazem 5 anos hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 29 de 9 de 2021, 29 de setembro de 2021. Eu tenho 5 anos e um pouquinho de empresa aqui, da minha primeira empresa, a agência de marketing digital Chá Social. Antes de eu ter o meu negócio, eu passei por algumas empresas. E eu não gostava do jeito que eles faziam. E geralmente, assim como a primeira vez que a gente empreende, ou é por necessidade, e aí depois, quando a gente quer montar um negócio, a gente quer montar do nosso jeito, que a gente passou por empresas que a gente não gostava, ou que a gente achou que podia ser melhor ou diferente. E aí foi isso que eu fiz para criar meu próprio negócio, né? Minha agência de marketing digital. E aí, perfeito, né? Eu criei minha agência de marketing, tal, bonitinha. Eu, um amigo meu que era designer, não éramos sócios, mas, né, eu chamei ele para vir trabalhar comigo. E minha esposa, que antes, na época, era minha namorada, ela falou, vamos vir trabalhar comigo, tal, a gente vai fazer isso, ela topou. E aí eu comecei a minha empresa. Né? Inclusive, eu que comecei porque eu não estava sem trabalho, eu precisava... eu queria casar, e aí eu precisava arrumar alguma coisa para poder ganhar dinheiro para casar, né? Que eu vivia ali, salário mínimo, 2 salários máximo, né? Ali entre esse valor. E aí eu queria ali melhorar minha renda, né? Então eu saí de uma empresa porque eu não estava gostando e falei, vou abrir meu próprio negócio, eu preciso mudar um pouquinho a minha estrutura para eu poder casar. Enfim, aí eu comecei o negócio, né? Os primeiros clientes tudo é festa, né? Conquistamos os primeiros clientes e tal, alegria. Aí eu comecei a ver que eu precisava melhorar na maneira técnica, né? Eu executava a parte do trabalho, tinha uma outra pessoa que executava outra parte, minha namorada a outra parte. E a gente foi, beleza, desenvolvendo. E aí comecei a conhecer metodologias não de gestão, mas técnicas.
E aí eu fui melhorando o técnico, fui melhorando o técnico. E aí eu fui crescendo, crescendo, contratando, crescendo, contratando. Chamei 2 amigos meus que eram muito bons para serem meus sócios. Eles se tornaram sócios da minha empresa. A gente, naquele ano, bombou, aumentou bem o faturamento, estávamos felizes, alegres e pululantes. E aí o que aconteceu? No final daquele ano incrível, chegou no final do ano, a gente produzia resultado para os clientes. E aí eu comecei a ter muitos conflitos com todo mundo dentro da empresa. Porque eu percebia que certas coisas que precisavam serem feitas não estavam sendo feitas. E aí eu cobrava. Fulano fez isso, Ciclano fez aquilo. Ou como é que a gente precisa fazer isso? Isso aqui tá errado, precisa ser assim, 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 assado. E tal. E aí tentava desenhar os processos da empresa, tentava cobrar, tentava ter conversas francas com todo mundo. Olha, vamos fazer assim e tal. Tentava dar feedback e tal. Mas nada funcionava. E virou um caos. Por mais que a gente produzisse resultado para o cliente, a gente queria ser organizado, era organizado em alguns aspectos, mas na questão de gestão, era falha em cima de falha de gestão. E aí o que aconteceu? Os clientes começaram a perceber isso, e mesmo dando resultado para cliente, eles começaram a sair. Porque eles viam que a minha empresa estava com problema. Eles viam que tinha coisas que não estavam certo. Não de errado, de a gente tá fazendo alguma coisa errada, em questão de, né, fora da lei ou enganando o cliente, não, nada disso. Mas a gente estava gerindo nosso negócio errado. Então a gente dava atenção mais para um cliente do que para o outro, não cumpria as pautas do contrato, mas porque estava com erro da gestão completa. Aí a gente começou a perder um monte de cliente. Beleza, chamamos o time, falamos, precisamos mudar, todo mundo vai precisar prospectar de alguma maneira, precisa mudar algumas coisas dentro da empresa. E aí todo mundo falou, beleza. Deu uma semana, ninguém tava fazendo mais nada. Tava todo mundo fazendo o que era seu papel e pronto. Os sócios também, mesma coisa. E aí eu falava, minha empresa não vai aguentar, meu caixa não vai aguentar. E aí eu tomei uma decisão. Inclusive, fiz isso da pior maneira possível. Eu demiti todo mundo por WhatsApp. Você acredita num negócio desse? Praticamente eu já vinha falando, conversando, que senão eu ia desligar. E aí teve um dia que eu me enfezei e mandei todo mundo embora. Inclusive meus sócios. Falei, não dá mais. Um dos meus sócios já estava engatilhado. O outro sócio tinha acabado de mudar para um apartamento. Então eu fiz uma coisa horrível com todo mundo. Porque eu não tinha metodologia, eu não tinha como tomar boas decisões, eu não tinha como me basear nas decisões que eu tinha que tomar. Pô, Bemart, você foi burro e tal, pode ter sido isso. Mas eu sempre fui um cara que estudou muito e que quis sempre trazer coisas, melhorias para a empresa. Sempre quis fazer isso. Só que eu via que a cultura estava errada, algumas coisas estavam erradas. E aí eu comecei a estudar sobre gestão. Até então eu não tinha estudado, eu era bom técnico, mas não era bom gestor. E aí eu comecei a estudar gestão, encontrar uma metodologia aqui, encontrar outra aqui, ouvia podcast, ouvia um monte de conteúdo, ouvia vídeos como esse que você está ouvindo agora. E aí eu falei, eu preciso me aprofundar mais. Contratei um mentor, peguei outras empresas, comecei a conversar com elas, entender o que elas estavam fazendo lá para eu poder melhorar aqui. Fiz mentoria com um, fiz mentoria com outro, trouxe um coaching de liderança para me ajudar com liderança, me ensinar negócios e tal. Uma pessoa top, inclusive tem podcast com ele, o Clube do Dono. E cara, e aí eu falei, agora eu vou implementar tudo que eu tô aprendendo enquanto eu tava aprendendo, e eu ia implementando, e eu contratando da maneira certa, não porque eu conhecia, ou porque achava que aquela pessoa era boa. Comecei a entender cultura, encontrei processo, metodologia, e aí eu cheguei num cenário onde eu consegui crescer nos últimos 3 anos que aconteceu isso. No 4º ano eu cresci o que eu não cresci nos 3 anos. E, detalhe, mais lucro. E aí eu falei, meu Deus, mas dá trabalho fazer isso. E, como é difícil fazer isso. E eu tava falando até com o meu mentor e conversando com ele, eu falei, é Marcos o nome dele, eu falei, Marcos, puxa, ninguém faz isso, ninguém nunca me falou isso, ninguém nunca tinha me mostrado como é que era esse processo. A gente ouve, a gente entende, a gente ouve, mas a gente montar isso dentro da empresa, isso é excepcional. E ele falou, pô, Bemart, e é difícil mesmo, a maioria das empresas não fazem isso, principalmente as pequenas e médias empresas. E aí eu
eu falei, beleza, né? Aí a gente encerrou o nosso ciclo lá com o mentor. Nunca para o processo, mas se você pega o jeito, você consegue tocar sozinho, não precisa de um mentor para sempre. E aí, depois de um tempo, eu falei, puxa, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. E compartilhar de um jeito legal. E aí eu falei, meu, o Clube do Dono vai ser ideal para isso. E por isso que você tá aqui, né? Isso transformou o meu negócio. Transformou o negócio de muita gente que eu expliquei também como é que funcionava, dei algumas dicas, dei mentorias e funcionou para essas pessoas também. Então, eu tenho certeza que isso pode funcionar para você também. Tenho certeza absoluta. Não duvide que isso não possa funcionar para você. Todo mundo fala, né? Eu vou falar uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo fala que o dono de empresa ele tem que ter gestão, tem que ter cultura, tem que saber liderar, né? Liderança, gestão e cultura. Tem que saber fazer, tem que ter metodologia. Mas o que ninguém fala para você é como fazer isso. Todo mundo fala o que você precisa fazer, mas como fazer é o que é o mais difícil. É uma coisa que a gente não encontra na internet, que é muito difícil as pessoas explicarem e que não tem ninguém que explique de uma maneira fácil. E foi isso que eu fui atrás, de montar tudo isso aqui para vocês de uma maneira fácil de digerir, de como aplicar. Porque chega um momento que você culpa o teu time, foi isso que eu fiz, você culpa o mercado, que talvez a pandemia ou qualquer outra coisa que você tenha passado ou já passou ou está passando, ou uma crise no teu mercado em específico, na tua região, na tua cidade, você culpa isso. Mas a gente tem que olhar para nós, é o dono que precisa ser corrigido primeiro. É ele que precisa, é a gente que precisa mudar primeiro. Porque a gente não consegue mudar outra pessoa, a gente não consegue abrir a cabecinha dela, colocar um monte de coisa e fechar. Meu pai dizia isso, não dá pra fazer isso. O que a gente precisa fazer é mudar, nós mudarmos. E foi isso que eu fiz. E foi isso que deu resultado na minha empresa. E foi isso que eu decidi abrir minha segunda empresa. Porque eu tô agora com tempo livre para abrir a segunda empresa, inclusive. Né? Agora, o mais importante que ninguém te fala é como desenvolver teu negócio. Por onde começar as mudanças? Qual que é a estrutura que seu negócio tem que ter ou que você precisa montar de uma maneira prática? E qual que é a maneira metodológica? Qual a metodologia para fazer isso no teu negócio? Então é isso que eu quero proporcionar para você no Clube do Dono. Porque às vezes você até tenta implementar alguma coisa e aí você tem a barreira do time, a barreira... Pô, eu venho entrar uma mudança, meu time não consegue, aí eles falam que lá vem ele com mais uma mudança. Não sei se aconteceu isso com você. Daqui a pouco ele desiste disso. Então, são coisas que a gente precisa entender como é que a gente faz, porque senão não dá pra fazer, entendeu? A gente não consegue. Eu vou te mostrar como a gente pode fazer isso. Sem você precisar entrar no Clube do Dono, eu vou te dar alguns passos que você pode já fazer agora. Então pega um papel, pega uma caneta e já anota o que eu vou falar, porque o que eu vou falar é ouro, entendeu? Então já aproveita isso. Vamos começar por seu negócio. Primeira coisa que você precisa fazer é pegar um papel e escrever onde você quer chegar. Por que escrever? Para você documentar isso, né? Pode ser no papel, pode ser no computador. Eu prefiro papel no começo, porque as ideias ficam mais frescas. Onde você quer chegar? O que a empresa precisa ter para você falar, minha empresa tem sucesso? Ou eu tenho sucesso na minha empresa? Então escreve isso, tanto de maneira pessoal como para o negócio. Depois de escrever isso, você vai fazer o quê? Escrever no papel também o que você tolera e o que você não vai tolerar mais dentro do seu negócio. O que é tolerar? É você não admitir que aquilo aconteça. Eu não quero que isso aconteça na minha empresa. E escreve tudo que você não quer que aconteça na sua empresa. Escreve, lista tudo. Listou o que você tolera e o que você não vai tolerar na sua empresa. Tudo que você não tolera não pode acontecer mais. E depois, o que você espera que aconteça na sua empresa. O que você quer que aconteça. Dentro de cada setor, dentro de cada coisa, dentro de cada tarefa que você executa ou de o que outros executam. Escreve isso também, põe tudo no papel. Depois que você fez isso, documentou isso, encosta aqui um pouquinho do lado. Agora você vai desenhar o que a gente chama de organograma. O que é? É basicamente você pegar uns quadrados lá, né, dono, o primeiro quadradinho. Aí faz uma flechinha
Departamento comercial, e aí coloca as pessoas do departamento comercial. Departamento financeiro, as pessoas do departamento financeiro. Produção, as pessoas da produção. Enfim, aí você vai lá, loja, né? Vendedor, repositor, estoquista. Você vai colocar lá cada segmento. Se você não sabe o que é organograma, depois você pesquisa no Google certinho, você vai conseguir encontrar. Construir o seu de hoje, o que está acontecendo hoje. Inclusive, se você, dono, ocupa mais de um papel, que às vezes acontece, a maioria das vezes acontece, principalmente com pequenas e médias empresas, o dono desempenha alguns papéis. Às vezes ele é dono e vendedor, às vezes ele é dono, vendedor e estratégico, às vezes ele é dono, vendedor e RH, às vezes ele é dono, enfim. Coloca todas essas funções e coloca o nomezinho de cada um que ocupa elas. Se você ocupar mais de uma, não tem problema, coloca o seu nome em mais de uma. Fez isso, daqui a um ano, como é que você quer que sua empresa esteja? Quais pessoas você vai contratar, gente? Você quer sair de alguma parte operacional? Você precisa de contratar mais umas 2 pessoas? Você já tem um plano de quantas pessoas você precisa para aquele plano do teu sonho, do que tua empresa você quer que ela seja, ela precisa ser daqui a um ano e no mundo ideal. Então, hoje, daqui a um ano, e quando você estiver lá naquele teu sonho do que você quer que a sua empresa esteja. Então aí você já vai ter a visão 100% ampla. Perfeito? Depois você vai fazer uma coisa que a gente chama de, uma ferramenta que nossa metodologia, chamada RMC, que é Responsabilidade e Missão do Colaborador. Então você vai pegar cada um daqueles quadradinhos que você colocou no organograma, vai pegar um papel ou um Excel, alguma coisa, e vai colocar qual é o cargo, quem que ele responde, para quem que aquela pessoa responde, quem que é o chefe dela, quem que é o líder dela, quem que é o gestor dela. Você vai colocar todas as atividades que ela tem que fazer, quais são as coisas que ela tem que fazer na empresa. Tem que fazer isso. Beleza, fez tudo isso. Depois de colocar todas as atividades, você vai colocar qual é a missão dela. Qual que é o papel dela no todo. Vou dar um exemplo aqui para te ajudar a pensar. A missão do financeiro é garantir a lucratividade da empresa, ficando de olho nos recebíveis e nas despesas. Nas receitas e nas despesas. Fazendo esse controle para dar lucro. Se essa pessoa faltar, a missão dela para? Não para. Se essa pessoa tiver que sair de férias, a missão dela para? Não, ela vai ter que treinar outro para ela garantir que isso aconteça, porque o papel é dela, a missão é dela. E claro, se você tem setores diferentes para isso, você vai definir missões diferentes. Cada pessoa tem uma missão. Na produção, a missão é garantir a qualidade no nível XYZ. A missão é fazer com que, sei lá, a missão do pós-venda é garantir a satisfação do cliente após a compra dele. Enfim, você vai criar as missões de cada um deles. Que é o propósito, por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Certo? Perfeito? Beleza. Depois disso, você vai no mesmo papel colocar quais as metas daquela pessoa. Se é da produção, meta de quantas produções ela tem que fazer. Pode ser diária, mensal, semanal. Se é do financeiro, quantos por cento de inadimplente pode ter só? Sei lá, meta de não atrasar nenhum pagamento para fornecedor. Então você vai estabelecer as metas. Tá? Do vendedor é o mais... Geralmente os vendedores têm as metas, né? Então fica mais fácil. Então replica metas de ou processos ou de prazos ou de falhas, de porcentagem de falhas que a pessoa pode falhar, ou que aquele equipe pode falhar. Então você determina tudo isso. E os indicadores. O que você vai usar para medir? Então se a pessoa falhar, onde vai ser registrado? Como vai ser registrado? Como vai ser medido isso? Porque não adianta ter meta e não medir o que está sendo feito. Organizou isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o PDC, que é o Plano de Desenvolvimento do Colaborador. Lembra daquela ficha que você já preencheu, que a gente acabou de falar, do RMC? Você vai fazer um acompanhamento mensal no começo, depois você pode passar para trimestral, mas no começo tem que ser mensal, e avaliar o que aquela pessoa espera de você como líder dela, o que você espera dele como teu colaborador, o que você quer que ele faça, quando que você quer que ele faça,
O que você quer que ele faça diferente? Quando que você quer que ele faça diferente? Você colocar ali as notas das atividades dele, qual a nota que você dá para cada atividade dele, e se ele está cumprindo as metas ou não, se ele precisa adquirir um conhecimento novo ou não, qual é o prazo para ele adquirir esse novo conhecimento. E uma das coisas que eu acho mais importante, entender aonde o teu colaborador quer chegar. Como ele se vê daqui a um tempo. O que ele quer conquistar. Como a tua empresa pode ajudar o que ele vai conquistar. Esse é o PDC. Programa de Desenvolvimento do Colaborador. Assim você vai manter o seu colaborador constantemente evoluindo. E aí você tem as metas de negócio. Então você vai pegar tudo isso que você fez e criar suas metas. Agora você pode criar suas metas. Você já tem tudo estruturado para você falar, eu quero chegar aqui. Para eu chegar aqui, eu preciso fazer o quê? Aí você faz uma meta SMART, que ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, realista e num tempo determinado. Depois de você determinar esse tipo de meta, você vai para os indicadores. O que você vai medir para certificar se você está próximo ou longe da meta. Depois que você identificar isso para os indicadores, aí você vai para o que a gente chama de OKR, Objetivo e Key Results, resultados chaves. Então, cada objetivo que você precisa cumprir para chegar próximo da meta e que resultados chaves você precisa alcançar, quem que é o responsável e tudo mais. Esse é só o começo de uma gestão de alta performance. Uma gestão onde vai trazer sua equipe, né, ser produtiva e ter um time extraordinário. Só para você saber que essas 5 coisas são exatamente o começo de uma gestão metodológica. E que você já pegou aqui antes de entrar no Clube do Dono. Já dentro do Clube do Dono eu consigo... vai ter aulas exatamente sobre cada uma disso, vai ter materiais para facilitar a tua vida, a gente vai mostrar na prática como é que você faz isso. Então só para você ter uma ideia de como funciona. Muito bem, então agora que você já entendeu o que é o Clube do Dono, o que você vai ver aqui dentro, já viu que é possível conseguir gerar valor para você, e a comunidade, você pode fazer parte da comunidade, o que você vai ver dentro da comunidade. Vou te explicar então o que vai acontecer quando você entrar na comunidade, né, no nosso Clube do Dono, e você assina imediatamente, você já tem acesso à plataforma, onde vai ter lá já várias aulas sobre gestão empresarial e outras aulas também. Então já vai ter um monte de coisa lá para você assistir, o acesso é imediato. E o que vai acontecer? Uma vez por semana, a gente vai ter a programação toda segunda-feira, 20 horas da noite. Nós vamos nos reunir no Zoom, onde você vai poder tirar algumas dúvidas ali pontuais nos primeiros 15 minutos. Depois vai ter uma aula sobre um tema específico, às vezes um tema que já foi, às vezes um tema novo, muitas vezes um tema novo. Às vezes comigo mesmo, às vezes com um convidado, às vezes com outro dono do Clube do Dono, às vezes outro membro do Clube do Dono que pode trazer algo para acrescentar pra gente. Também, a última segunda-feira do mês não vai ter aula, vai ter uma reunião de network. Como isso vai funcionar? Vai ser uma reunião no Zoom, igual a aula, só que o que acontece? Cada pessoa, cada um que estiver lá ao vivo, vai ter 1 minuto e meio para falar do seu negócio, para conversar, falar sobre o seu negócio, apresentar o teu negócio para outras pessoas. Não vai ser permitido slide, apenas uma apresentação verbal. E aí, nós vamos perguntar, alguém aqui do grupo gostaria de contratar esse serviço em específico, ou esse produto, comprar esse produto? Levante a mão para você anotar. E aí, depois a gente vai perguntar, tem alguém aqui que... tem alguém para indicar para fulano, para ciclano? E aí as pessoas também vão mandar o contato lá para indicar. E a gente vai fomentar negócios dentro do Clube do Dono. Além disso, nós teremos o nosso grupo no Telegram, para a gente trocar experiência, trocar ideia do dia a dia. Então não vai ter só conteúdo, a gente vai trocar ideia por ali, né? Também vai ter o grupo no Facebook, para dúvidas pontuais, para a gente tirar fórum, para um ajudar o outro, para documentar um pouco essas ajudas, e também alguns eventos ao vivo que a gente vai fazer ao vivo direto pelo Facebook, para ficar mais fácil para todo mundo ter acesso no próprio celular também, certo? Então o Clube do Dono vai ser essa rotina. Se você pensar aí, poxa, o Clube do Dono, será que é para mim? Bom, se você não quer mudar, não quer aprender sobre metodologia ou conversar com outros donos de empresa, não. Bem, Martin, mas... e o Telegram, o grupo do Facebook, poxa, toda vez que eu entro num grupo que tem donos de empresa, um fica vendendo pro outro toda hora. Isso não vai ser permitido dentro do Clube do Dono.
a gente vai ter a reunião de networking, que é específica para isso. Bom, e, claro, se você quer uma condição especial, agora para você que quer já entrar no plano anual, se você quer ser um membro e já fechar o ano com a gente tem algo especial para você. Nós vamos dar uma mentoria em grupo para fazer um acompanhamento mensal do que você está aprendendo dentro do Clube do Dono, perfeito? Ou eu, ou com alguma outra pessoa que está dando alguma aula específica, tá certo? Bom, então, se você gostou de tudo que você viu aqui, viu que faz sentido para você e que você precisa de outras pessoas para te ajudar a ir mais longe, lembrando que sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Pare de ser escravo do teu negócio e vem entrar no Clube do Dono. Escolhe aqui o seu plano de assinatura, entra aqui com a gente, que eu tenho certeza que assim como o meu negócio mudou e minha vida mudou, o seu negócio e a sua vida vai mudar também. Você vai ter uma empresa mais produtiva e um time muito melhor, um time extraordinário. Então, eu te espero do outro lado, lá no Clube do Dono, para a gente bater um papo e se conhecer melhor. Um abraço.